Olá! Já passou pela cabeça que a nossa consciência pode ser muito mais do que só o cérebro funcionando? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de uma alma desacorrentada, ou seja, a capacidade que ela talvez tenha de agir muito além dos limites do nosso corpo físico. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa: será que a nossa consciência, a nossa alma, é só uma passageira no corpo? Ou será que, em certas condições, ela pode assumir o volante e até se libertar por um tempo? Bom, o conceito que explora essa possibilidade toda é chamado de emancipação da alma. A ideia aqui não é de algo sobrenatural, viu? É mais um estado natural em que o espírito se desprende um pouco do corpo. É como se a conexão entre os dois ficasse mais frouxa, sabe? E isso permitiria à alma explorar seu verdadeiro potencial. Vamos começar pelo fenômeno que talvez seja o mais conhecido, mas que nem sempre é bem compreendido: o sonambulismo. E não estamos falando só de andar dormindo, não. É um estado muito mais profundo e que revela bastante sobre a natureza da nossa alma. Olha, tem uma diferença gigantesca entre sonhar e o sonambulismo, né? No sonho, a liberdade da alma é parcial. As memórias costumam ser confusas, meio bagunçadas. Agora, no sonambulismo, a independência é muito maior. A alma não está mais só assistindo, ela assume o comando, em plena posse das suas faculdades, usando o corpo quase como um avatar para realizar as coisas. Tá, mas como isso funcionaria na prática? Primeiro, os sentidos físicos, tipo a visão e o tato, entram numa espécie de suspensão. Aí é a alma que assume o controle direto. É por isso que um sonâmbulo pode se mover de olhos fechados. Não é que ele está adivinhando, é que ele está usando a visão da alma. Essa visão permite que a alma se transporte para outros lugares, perceba o que acontece lá e guie o corpo com base nisso. É uma atividade tão intensa que quando a pessoa acorda, não é raro o corpo sentir um cansaço de verdade. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. As fontes que estudam esse fenômeno sugerem que, nesse estado de liberdade, o espírito pode acessar memórias de vidas passadas. Isso explicaria por que, às vezes, um sonâmbulo fala sobre assuntos super complexos ou demonstra uma sabedoria que parece ir muito além da sua educação ou experiência desta vida. É como se a alma abrisse seu próprio HD de conhecimento acumulado. Certo. Se a alma pode assumir o controle do corpo e até viajar para longe, será que ela pode ir ainda mais além? A resposta, segundo esses estudos, é sim. E isso nos leva a um estado ainda mais profundo e sublime, o êxtase. Se no sonambulismo a alma assume o controle da máquina, no êxtase ela sai para um voo livre. A independência aqui é total. A alma não estaria mais viajando para outros lugares aqui na Terra. Ela penetraria em dimensões descritas como espirituais. Enquanto isso, o corpo fica num estado de suspensão quase total, sabe? Praticamente no limite da vida. Essa citação resume perfeitamente a intensidade e até o risco desse estado de êxtase. É o desprendimento quase completo. A conexão com o corpo fica tão, mas tão tênue, que a passagem definitiva para a morte se torna uma possibilidade real. É um estado de fronteira mesmo, entre dois mundos. E como seria essa experiência? Ela é descrita como uma felicidade que não dá para colocar em palavras, uma paz e uma clareza que fazem a vida aqui na Terra parecer só uma coisinha passageira. A pessoa em êxtase teria um vislumbre da tal beatitude celestial, uma mostra do que existe para além da nossa realidade física. Os problemas e as alegrias do dia a dia perdem totalmente a importância diante dessa visão. E isso não é só teoria, não. Existem relatos históricos, como o do compositor italiano Pergolesi. Diz a tradição que ele compôs sua obra-prima, o Stabat Mater, enquanto estava em êxtase. Ele estaria literalmente transcrevendo a música que ouvia de um concerto angelical. É um exemplo de como essa conexão com outras dimensões poderia trazer inspiração e genialidade para o nosso mundo. Bom, até agora falamos de estados que acontecem durante o sono ou um transe bem profundo. Mas e se essa liberdade da alma pudesse ser usada enquanto estamos de olhos abertos, totalmente acordados? Isso nos leva a um fenômeno conhecido como segunda vista. O nome desse fenômeno é segunda vista, ou dupla vista, e o ponto-chave é exatamente este: acontece em estado de vigília. É a capacidade de perceber a realidade com os olhos da alma, por cima da visão dos olhos físicos. Pensa que é como ter um canal extra de percepção, ligado e funcionando o tempo todo. E essa habilidade não é um botão de liga e desliga, não. Ela se manifesta em diferentes graus. No nível mais básico, é aquela intuição forte, um feeling certeiro.
No nível mais desenvolvido, vira uma premonição clara. E no seu potencial máximo, pode se manifestar como visões nítidas de eventos do passado ou do futuro. A história do professor Bon é um exemplo fantástico do poder prático disso. Ele teve uma convicção muito forte, uma premonição, de que precisava mudar a cama dele de lugar. Sem questionar, ele foi lá e obedeceu esse impulso. Pouco tempo depois, uma viga pesada do teto desabou exatamente onde a cama estava. A segunda vista, nesse caso, literalmente salvou a vida dele. Então, o que o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista têm em comum? Todos eles parecem apontar para uma mesma conclusão fundamental sobre quem nós realmente somos. A grande lição aqui é que esses estados, por mais extraordinários que pareçam, são vistos não como uma quebra das leis da natureza, mas como a própria natureza nos mostrando que a alma pode ser uma entidade separada, com suas próprias capacidades, que está temporariamente ligada a um corpo físico. Para ajudar a gente a fixar essas ideias, vamos usar uma metáfora. Imagine que a alma é um astronauta e o corpo é a nave espacial dele. O sonambulismo seria o astronauta usando o braço robótico da nave para fazer tarefas lá fora, enquanto ele continua seguro lá dentro. O êxtase seria o astronauta saindo por uma caminhada espacial, conectado à nave só por aquele cabinho de segurança super fino. E a segunda vista? Seria o astronauta usando os monitores avançados da nave para enxergar partes distantes da galáxia, muito além do que a janelinha da frente consegue mostrar. Então, o ponto crucial é este. Em todos esses cenários, a inteligência, a vontade, a percepção real, tudo isso está no piloto, no astronauta, ou seja, na alma. O corpo é a máquina, um instrumento incrível, super complexo, mas ainda assim um instrumento. A vida de verdade reside no ser que habita esse instrumento. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se somos de fato os pilotos e não apenas as máquinas, que tipo de jornada é essa em que estamos? E que outros destinos a gente seria capaz de conhecer se aprendêssemos a usar plenamente as faculdades da nossa alma?